Existem lugares no mundo onde a história não apenas foi escrita, mas enterrada em concreto, aço e silêncio. Locais que nasceram para nunca serem revelados, construídos para enganar os olhos e desafiar o tempo como bunkers e fortalezas escondidas. Um desses cenários enigmáticos está escondido na costa do que um dia foi a Iugoslávia. Essa região, conhecida por sua geografia marcada por montanhas íngremes, enseadas isoladas e águas profundas, serviu como palco de alguns dos segredos militares mais impressionantes do século XX. Muito antes das bases submarinas e fortificações modernas. Já havia ali construções destinadas à defesa, erguidas por impérios que disputavam o controle estratégico da costa do Adriático. Hoje são estruturas abandonadas, cobertas pela vegetação e esquecidas pelos mapas oficiais. Mas com o auxílio do Google Earth e muita coragem para enfrentar trilhas perigosas, penhascos e túneis escuros, exploradores contemporâneos como Josh estão revelando histórias que restaram dessa arquitetura militar esquecida. Esta é a jornada de uma dessas explorações, e ao longo dela, descobriremos como cada pedra e cada túnel guarda curiosidades, histórias de guerra, espionagem e poder. Na costa da antiga Iugoslávia, entre falésias e águas que nunca revelam seus conhecimentos, existem estruturas que irão nos apresentar fatos desconhecidos. Um naufrágio, uma entrada subterrânea de uma base submarina construída pelo homem, um quartel de 1897, esquecido pela história, e uma fortaleza austro-húngara que resistiu a bombardeios e ainda hoje sussurra ordens de guerra. Essa região guarda segredos sombrios, alguns deles realmente assustadores. A aventura começa à beira-mar, em uma trilha costeira aparentemente tranquila. O sol se apresentava suave, as ondas cantavam e o silêncio parecia tranquilo. Mas logo algo incomum surge à vista. O casco enferrujado de um naufrágio emergindo parcialmente da água, como se o mar tivesse tentado engoli-lo e desistido. Nenhum sinal de nome, nenhuma placa, nenhum registro online. Apenas um navio foi esquecido. Navios abandonados sempre carregam consigo um ar de mistério. Alguns foram alvos de ataques, outros sucumbiram a tempestades, e muitos acabaram esquecidos por suas próprias tripulações. Esse, em especial, não possui registros claros nos arquivos públicos. Talvez fosse um cargueiro, talvez uma embarcação militar. O que se sabe é que a sua presença indica a importância estratégica dessa costa. Não era apenas um relicário de ferro. Era um indicador, um ponto de partida, uma rota vital. Mas quem afundou esse barco? Um submarino de apoio? Uma embarcação de reabastecimento para alguma base secreta? Bem, ninguém sabe. Mas sua presença ali, exatamente onde a trilha começava, dizia uma coisa. Esta costa não é só bela. Ela foi vigiada por séculos. E o que estava escondido naquela costa? A resposta viria no próximo passo, e não seria nada tranquila. A trilha se estreitou, a vegetação engoliu os caminhos. E então, de repente o mundo parou. Diante dele uma abertura colossal, como se a montanha tivesse sido cortada com um facão gigante e deixado um portal para outro mundo. Não era uma caverna natural, era uma entrada artificial, projetada, planejada, feita para esconder algo que não deveria ser visto. Foi assim que o primeiro grande segredo se revelou. A entrada colossal de uma base submarina construída pela Iugoslávia nos anos 1950, durante a Guerra Fria. A costa do Adriático era um ponto sensível. A antiga Iugoslávia, governada por Josip Broz Tito, buscava equilibrar-se entre as potências do Ocidente e a União Soviética. Para isso, investiu em uma rede de instalações militares secretas, que deveriam permanecer invisíveis aos olhos dos aviões espiões americanos e soviéticos. Um local onde o submarino podia entrar e recarregar armas, reabastecer e desaparecer sem ser detectado por satélites. Essas bases foram projetadas para abrigar submarinos e permitir que eles permanecessem ocultos até o momento de lançar ataque surpresa contra navios inimigos. Eram verdadeiros covis submersos escavados em rochas, protegidos por túneis longos e reforçados com concreto. A estrutura era gigantesca, túneis enormes, entradas laterais que levavam a pequenos bunkers, talvez para armazenar equipamentos ou torpedos. O eco que vinha lá de dentro era perturbador. Poderia ser apenas o som das ondas, mas também poderia indicar a presença de alguém. O ar estava pesado, úmido, frio, cheirando a sal, metal e tempo apodrecido. Paredes cobertas de umidade. Com o colapso da Iugoslávia nos anos 1990, muitas dessas instalações foram abandonadas. Sem manutenção, a camuflagem natural se degradou, revelando lentamente suas entradas gigantescas para o mundo exterior. Hoje, ao entrar nesses túneis ecoantes, é possível sentir o peso da história
e imaginar o poder silencioso que ali esteve escondido. Ao redor da base submarina, surgem outras construções enigmáticas, entre elas posições de artilharia estrategicamente posicionadas nas falésias. Esses pontos, projetados para receber canhões antinavio, tinham a função de proteger a entrada da base contra qualquer invasor. Túneis subterrâneos conectam os postos de tiro, criando um verdadeiro labirinto militar, e se perder lá dentro não era uma opção. Mesmo abandonados, muitos desses túneis ainda preservam estruturas originais: portas de madeira, suportes metálicos e trincheiras ocultas. Porém, não são apenas testemunhos do passado. Também revelam a precariedade e o perigo enfrentados pelos soldados que serviram nesses locais, expostos ao isolamento e às condições adversas. Cada curva era um novo corredor, cada porta uma nova lembrança e cada som um eco de alguém que já passou por ali e nunca mais voltou. A sensação de caminhar por esses corredores escuros, hoje habitados apenas por aranhas e insetos gigantes, é como entrar em uma cápsula do tempo. O silêncio absoluto, quebrado apenas pelo eco dos passos, remete ao clima de vigilância constante que ali reinava. Subindo pela encosta surge uma construção diferente, marcada pela data de 1897 em sua entrada. Trata-se de um quartel e fortificação construída no final do século XIX. Pelo tamanho, especialistas estimam que essa estrutura poderia abrigar cerca de 60 soldados, incluindo alguns oficiais. Era tanto um espaço de vida com dormitórios e áreas de convivência, quanto uma posição de defesa, equipada com pequenas baterias de artilharia. Essa edificação faz parte de uma tradição militar muito mais antiga que a própria Iugoslávia. No século XIX, a costa do Adriático pertencia ao Império Austro-Húngaro, que investiu pesadamente em fortificações costeiras para proteger suas rotas marítimas contra rivais, especialmente a França e a Itália. O quartel de 1897 é um testemunho desse período, quando a engenharia militar já se adaptava às novas tecnologias bélicas, como artilharia pesada e explosivos modernos. Mais de um século depois, suas paredes ainda resistem, escondidas pela vegetação. Após uma subida extenuante enfrentando trilhas fechadas e terreno acidentado, Jász finalmente encontra o objetivo maior da exploração: uma fortaleza monumental datada de 1895, construída pelo Império Austro-Húngaro. Essa estrutura foi projetada para se camuflar na paisagem rochosa e proteger pontos estratégicos da costa. Seu design revela um sistema de defesa em camadas: fossos profundos, muralhas grossas, portas reforçadas e inúmeras posições de tiro. No interior há vestígios de dormitórios, áreas de armazenamento de munições e até inscrições misteriosas nas paredes, algumas antigas, outras recentes. O forte também possui gigantescas pillboxes para metralhadoras, estrategicamente posicionadas no topo. Durante a Primeira Guerra Mundial, essa fortificação chegou a ser alvo de ataques da Marinha Francesa. Embora tenha sofrido bombardeios, resistiu sem grandes danos, mostrando a eficácia de sua engenharia. É impressionante perceber como, mesmo abandonada há décadas, a estrutura ainda transmite imponência. Sua arquitetura não foi apenas um feito militar, mas também um reflexo da mentalidade de uma época em que o poder territorial era garantido pela capacidade de resistir a cercos prolongados. Ao somar o naufrágio misterioso, a base submarina da Guerra Fria, os túneis de artilharia e as fortalezas austro-húngaras, é fato que essa região foi durante séculos um gigantesco complexo militar integrado. Cada época deixou sua marca. O final do século XIX trouxe fortalezas de pedra e concreto, reflexo do imperialismo austro-húngaro. O século XX acrescentou bunkers e bases secretas, produtos da tensão da Guerra Fria. O presente oferece o silêncio do abandono, onde a natureza lentamente retoma o espaço que a guerra um dia tomou. Esses lugares, hoje acessíveis apenas a exploradores dispostos a enfrentar o desconhecido, funcionam como testemunhas silenciosas da evolução da guerra e das estratégias de defesa ao longo da história. Tudo isso não são apenas ruínas, são testemunhos. Hoje, apenas os ventos sopram pelos corredores. A exploração dessa costa revela muito mais do que ruínas militares. Mostra como a geografia moldou estratégias, como impérios e nações investiram em esconderijos e fortalezas, e como o tempo transformou símbolos de poder em histórias ocultas. Para os olhos atentos, cada túnel, cada muralha e cada inscrição conta uma parte da história europeia, da era dos impérios à Guerra Fria. Enquanto os turistas caminham pelas praias da costa, ninguém imagina que lá em cima, entre as rochas e a vegetação selvagem, existe uma das fortalezas mais bem planejadas da Europa do século XIX. O Império Austro-Húngaro não queria um monumento, queria uma armadilha. Ela se misturava à paisagem como se fosse parte da montanha, paredes de pedra local,
telhados cobertos de terra, postos de tiro escondidos sob arbustos. E enquanto essas construções permanecerem de pé, cobertas pela vegetação, mas ainda desafiando o esquecimento, continuarão a nos lembrar de que a história, muitas vezes, não desaparece, apenas se esconde, à espera de ser redescoberta. Se você deseja registrar suas aventuras com qualidade, confira a Insta360x5. Esta câmera é ideal para quem busca versatilidade, durabilidade e imagens impressionantes. Uma câmera 360 que combina resolução 8K com sensores modernos. Se você curte aventuras históricas, explorações secretas e mistérios escondidos, não fique só assistindo. Curta o vídeo, compartilhe com amigos e se inscreva no canal Arcana para não perder as próximas descobertas pelo mundo.